Você já deve ter se deparado com pessoas que se definiam como cristão de direita e conservador. Talvez você se defina assim. Mas você sabe exatamente o que defende o conservadorismo? No papo de hoje vamos explicar exatamente o que significa ser um conservador. Meu nome é Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um Manual do Brasil. Esse é mais um episódio da nossa série Dicionário Político de Bolso. O objetivo é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e, dessa forma, argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. Antes de falar sobre o conservadorismo, caso seja sua primeira vez aqui, se inscreve no canal e não esquece de dar um like nesse vídeo. Isso é muito importante aqui para o Manual do Brasil. Com o acirramento do debate político nos últimos anos, o termo conservador começou a ser empregado por boa parte daqueles que se consideram do espectro da direita política. Da mesma forma, o termo foi largamente utilizado de forma pejorativa por parte daqueles que se consideram de esquerda. Mas afinal, o que significa ser um conservador? Quais são os valores do conservadorismo? O conservadorismo é um pensamento político igual ao socialismo ou liberalismo, que a gente já comentou aqui no canal. Ele defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, que aqui no Brasil significam a família, a comunidade local, a religião, usos, costumes e tradições. Essa corrente filosófica busca conservar a continuidade e estabilidade das instituições, se opondo a qualquer tipo de movimento revolucionário ou de políticas progressistas. Então, você já deve ter percebido uma coisa muito importante com essa definição. O conservadorismo não é algo estático e igual em todas as partes do mundo. Cada movimento conservador terá suas peculiaridades regionais e defenderá ideias diferentes. Um conservador indiano ou chinês defende coisas muito diferentes de um conservador americano ou brasileiro, por exemplo. Outro ponto que você precisa entender é que o conservador, apesar do nome, não é contra a mudança. A verdade é que uma das principais características do conservadorismo é a desconfiança das utopias. Para um conservador, tanto o revolucionário quanto o reacionário estão igualmente errados. Enquanto o revolucionário busca construir um mundo perfeito e impossível de se alcançar, os reacionários vivem sempre saudosos de um mundo perfeito que supostamente existia no passado. Dessa forma, o conservadorismo é uma política que busca justamente esse caminho do meio, manter a situação política estável e com pequenas mudanças apenas quando necessárias. Os conservadores entendem a política como a arte do possível e buscam mudanças lentas, mas sólidas. Esse entendimento sobre os movimentos políticos tem muito a ver com a própria origem do conservadorismo e a postura do seu primeiro grande teórico, Edmund Burke. Burke foi um filósofo e teórico político que nasceu em 1729. Ele previu que a Revolução Francesa iria se desencadear em uma enorme carnificina e, posteriormente, numa ditadura. Segundo ele, esse fim era inevitável, pois os revolucionários demoliram completamente as instituições atuais naquele momento, sem oferecer nenhuma opção embasada e testada. O conservadorismo, enquanto postura política, floresceu nos séculos 17 e 18, justamente numa época de mudanças e revoluções sociais, principalmente na França e na Inglaterra. Essas revoluções trouxeram conflitos sociais que inevitavelmente se traduziram em morte e fome para uma boa parcela da sociedade. E é aí que encontramos a essência do conservadorismo, a busca por soluções que já foram testadas, familiares e que reconhecidamente funcionam. Para o conservador, não existe nada pior do que a dúvida ou a incerteza. Como esse conceito do que funciona acaba sendo muito específico para cada grupo de pessoas, o conservadorismo acaba flertando com outros pensamentos políticos. Aqui no Brasil, ele é muito associado ao liberalismo econômico, mas em outras sociedades, o conservadorismo pode até mesmo ter elementos socialistas, o que vai de encontro aos conceitos liberais. E como falamos no começo do vídeo, o conservadorismo é alvo de muitas críticas e de diversos grupos políticos. O principal ponto é justamente o conflito do pensamento conservador com as ideias progressistas.
Essa incompatibilidade fica cada vez mais evidente quando entramos nas pautas de costumes e de mudanças sociais e culturais tão normais em qualquer sociedade. Dessa forma, o grande problema do pensamento conservador é a dificuldade de lidar com a fluidez e velocidade dessas mudanças do nosso mundo moderno em constante transformação. Isso exige um constante esforço de readequação que o conservador não aceita. Agora, se você se interessou pelo assunto e gostaria de se aprofundar, eu tenho indicação de 2 livros que você tem que ler. O primeiro deles se chama O que é Conservadorismo, de Roger Scruton, um dos grandes nomes do conservadorismo que faleceu no começo de 2020. Esse é um excelente livro para quem quer começar a estudar o conservadorismo, pois ele apresenta as bases da filosofia e mostra como ela é aplicada em diversos aspectos da economia, da política e da sociedade. O segundo livro se chama As Ideias Conservadoras, escrito por João Pereira Coutinho. O livro é um ensaio acessível e bastante sucinto sobre o conservadorismo aqui no Brasil. É também uma excelente primeira leitura para quem quer conhecer um pouco mais sobre o conservadorismo. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do conservadorismo? Depois da explicação, você se sente mais ou menos inclinado a uma política conservadora? Deixe aqui o seu comentário e a sua opinião sobre esse tema. Vamos aproveitar esse espaço para trocar ideias de forma saudável e produtiva. Também não deixe de inscrever se tiver alguma dúvida. Dependendo da pergunta, a gente pode fazer um vídeo especial sobre o assunto. Não esquece de deixar o seu like. Valeu e até o próximo vídeo. De readequação do que é conservadorismo.